Boa tarde, terceiro ano. Hoje nossa aula vai dar continuidade ao livro de Geografia, página 90, 91 e 92 do livro de Geografia, tá? Vai ser a continuação falando sobre as paisagens, tá? Hoje com o título A Representação de Paisagens. Então podemos aprender e ler paisagens, e isso é compreender a paisagem. Depois de ler uma paisagem, é mais fácil representar. Então, para ler uma paisagem, é preciso responder a 4 questões. O que você vê na paisagem? Quando foi retratada? Onde fica essa paisagem? Como foi retratada, tá? E aqui a gente está observando uma foto, tá? De uma paisagem em São Gabriel, no estado do Rio Grande do Sul, em 2014. Então, essa paisagem aqui está mostrando 3 planos. Primeiro plano está mostrando o quê? O pasto, olha só, o chão com uma vegetação bem curtinha. Então, é o pasto. Esse é o primeiro plano, pasto. Segundo plano, está retratando o quê? As plantas, as árvores, tá? A mata. E aqui nessa imagem, o terceiro plano está mostrando o céu. Olha só a parte azul. Então, primeiro plano, a terra, se fosse terra. Ou aqui no caso, a vegetação é o pasto. Segundo plano, a gente está observando as plantas, as árvores, neste caso aqui a mata. Terceiro plano, a gente está observando o céu. Então, isso aqui a gente está vendo, a gente está fazendo a leitura dessa paisagem, a leitura dessa imagem, onde ocorreu, quais são os planos dela, tá? Primeira questão, o que você vê nessa paisagem, no primeiro plano? O que é que você vê? Acabei de dizer, o que a gente está vendo aqui, ó? Um pasto, mato, capim, pode ser essas opções, tá? Segundo plano, aqui tá falando segundo. O que é que vocês estão vendo aqui nessa parte do segundo plano? Árvores, matas, tá? Isso que você pode colocar. Terceiro plano, o que é que a gente tá vendo no terceiro plano aqui? Essa parte azulada aqui representa o quê? O céu. Aí você vai e coloca. Somente isso, tá? Segunda questão, onde fica essa paisagem? Só é observar, embaixo da imagem tá tendo as informações. São Gabriel, no estado do Rio Grande do Sul. É o local onde está ou onde foi tirada essa foto dessa paisagem. Quando ela foi retirada? Quando representa o tempo, representa o dia, certo? O ano. Aí você vai ver. Qual foi o ano que ela está dizendo aqui na imagem? 2014. Como foi retratada? De que forma ela foi retratada? Através de quê? Foi um vídeo? Foi uma pintura? Foi uma imagem? Foi uma foto? Foi o quê? Aí você vai ver aqui, foi uma foto. Aí eu vou lá e coloco, por meio de uma foto. Então, foi a representação dessa paisagem. Combinado? Fácil, né? Na página 91, a gente tá falando que uma paisagem ela pode ser representada por meio de um croquis. Vocês já ouviram falar em um croquis? Croquis nada mais é do que um desenho, uma estrutura, certo? De um determinado lugar. Por exemplo, quando se vai construir uma casa, precisa-se desenhar um croquis. Então, um engenheiro ou uma pessoa mesmo, ela pode desenhar uma casa, dizendo que naquela casa vai ter tantos banheiros, tantas salas, tantas paredes, determinados metros, o que é que vai ter naquela casa de uma forma geral. Então, isso é um desenho, uma arquitetura, é um croquis, certo? Então, observe a foto de uma paisagem e o croquis feito com base na foto. Então, essa é a paisagem de Paranaguá, no estado do Paraná, certo? Em 2015. Essa é a foto. Aqui embaixo, a gente está observando o croquis. E o que é croquis? Uma pessoa tentou representar, por meio de desenho, a imagem da foto acima. Então, ela fez o croquis, ó. O croquis, ela fez o quê? Aqui embaixo, ela desenhou as casas, porque ela tá vendo várias casas aqui no primeiro plano, na terra, primeiro plano. Então, ela desenhou várias casas. Segundo plano, o que é que ela tá observando aqui no segundo plano? Várias árvores. Então, ela desenhou várias árvores. Então, ela fez correto. Terceiro plano, ela fez o quê? O que ela tá vendo aqui, o terceiro plano? O céu. Então, ela pintou aqui de azul o céu. Então, ela fez a representação da foto 1, certo? Ela fez o croquis corretamente. Esse croquis, ele foi feito, tá? Em 2017, mas com base na foto da paisagem do Paraná de 2015. Não ficou legal? Perfeito. Aí aqui ela fala, em qual dos planos predominam os elementos culturais? Lembra que a gente falou dos elementos culturais e os elementos naturais? Elementos culturais, vamos lembrar, são aqueles elementos que o homem, ele constrói ou ele modifica na natureza. Exemplo, construção de casas, de prédios, mercados, farmácias, tá? Carros,
piscinas que são feitas. Então, tudo isso são elementos culturais. Então, aqui no croquis, quais são os elementos culturais que foram feitos aqui, construídos pelos homens? A gente observa que foi o quê? O primeiro plano. Por quê? Por causa dos prédios e as casas. Só tem isso. O segundo plano e o terceiro plano fazem parte dos elementos naturais, os elementos da natureza, porque as árvores e o céu faz parte da natureza. Combinado? Fácil, né? Só isso. E na página seguinte, na página 92, vocês estão observando uma fotografia. Essa fotografia está mostrando primeiro plano, que é o quê? A calçada, a terra. Segundo plano, a gente está observando aqui o Museu do Rio Cuiabá, em Cuiabá, no Mato Grosso, de 2015, essa foto aqui, tá? Essa fotografia. Então, aqui é o museu. Então, primeiro plano, olha o nome aqui, primeiro plano. A gente está observando o quê? A terra, a calçada. Segundo plano, a gente está observando o museu. Terceiro plano, a gente está observando o quê? O céu. Certo? Até aqui fácil também, né? Aí fala aqui, primeiro, com a ajuda do professor, identifique os 3 planos dessa foto. Então, você vai colocar aqui. Quais são os 3 planos? Os 3 planos, lembrando que a gente viu lá na imagem é o quê? A primeira parte, que é essa, o solo. Segunda parte, que é a construção neste caso. E a terceira parte é o céu. É isso que eu vou colocar. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Somente isso. Pode escrever em cima da fotografia, tá? Sem problema nenhum. Segundo, coloque uma folha de papel vegetal ou seda sobre a foto e trace linhas para separar os planos. Então, vocês vão pegar uma folha, pode ser de ofício ou até mesmo o caderno de vocês. Vão colocar essa folha sob essa fotografia aqui, tá? E vocês vão desenhar como se fosse um croquis, certo? E separando o primeiro plano. Fez o primeiro plano, passa uma linha bem grande no meio, separando do segundo plano. Depois, desenhou esse museu, vocês vão passar uma linha aqui em cima, separando do terceiro plano, tá? Para ver que vocês sabem a diferença entre o primeiro plano, o segundo e o terceiro, tá? Para ver a diferenciação, se vocês compreenderam o que está sendo solicitado. Somente isso. Terceira questão, pinte cada plano com cores semelhantes à das fotos. Então, essa cor vocês vão pintar de marrom. Se não tiver, pode pintar com lápis de escrever mesmo, bem clarinho. Aqui vocês podem pintar de verde, certo? E aqui vocês vão pintar de azul. Caso vocês não tenham lápis de cor, nem de cera, vocês podem colocar ao lado uma setinha dizendo: aqui no plano 1 a cor seria marrom, plano 2 verde, plano 3 azul, tá? Sem problema nenhum. O que importa é vocês identificarem o que está sendo solicitado. Quarto, cole seu trabalho no espaço abaixo e anote o nome do lugar representado. Então, o trabalho, qual é? Aquela folha que você pegou, decalcou, fez o croquis dessa foto acima. Vocês vão colar aqui no livro de vocês, tá? Pode colar aqui. Mas se não se não quiserem colar a atividade de vocês aqui, sem problema nenhum, pode deixar no caderno, tá? Não tem problema nenhum. E a página 93, vocês vão observar essas duas paisagens. Paisagem 1, que é a entrada de São Paulo pelo caminho de Rio de Janeiro, tá? O convento das Carmelitas, tirada em 1827. E a segunda paisagem é detalhe do rio Piracicaba, em Joaquim Miguel, em 1917. Então, a gente está observando aqui duas pinturas representando duas paisagens diferentes. Aqui uma paisagem mais seca, a gente observa construções, cavaleiros aqui, ó, certo? Aqui a gente observa uma paisagem mais natural, com matas, plantas e a água e o céu, somente, certo? E aqui na primeira questão ela fala, escreva uma diferença entre as paisagens representadas na obra acima. Qual é a diferença da imagem 1 para a imagem 2? Aí você vai colocar. É uma resposta pessoal, é uma observação que vocês estão vendo e vão colocar. Segundo, compare sua resposta com a de um colega. Elas foram iguais ou diferentes? Se foram diferentes, em que? Se foram iguais, em que elas foram iguais, tá? Então, a atividade é super simples, bem light, vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá? Então, ótima atividade, qualquer dúvida é só perguntar.